Geralmente, quando a gente fala de poder espiritual, a gente se refere à defesa, né? A se proteger espiritualmente, enfim. Tá, mas e aí, Arão? E o ataque? Quando é que ataca? Quando é que eu ataco? Eu vou te falar hoje disso. Pessoalmente, tá? Esse aqui é um dos assuntos que eu mais gosto de falar na vida, tá? E eu vou compartilhar com você uma opinião com base nos meus estudos, né? Na rema, na orientação que eu tive em relação a essas palavras que eu vou te dizer. E com base no material que eu estudo, igual eu já te falei nos outros materiais, que foi sobre o que é o mundo espiritual e o que são armadilhas espirituais, como tu não perder o acesso, como tu ter o acesso e não perder direto com a fonte. Enfim, o material que eu estudo é a Bíblia, a partir da teologia, entendendo, sabe, pegando o conceito. Meu fechamento é Jesus. Independente do teu fechamento, eu respeito e acredito que tu pode ter o mesmo resultado, sentir o mesmo amor que eu sinto. Tu só pega o conceito e aplica no que tu acredita. Top. Então, estudando o material que eu estudo, eu percebo uma coisa há uns 2 anos. É uma coisa que eu aprendi faz pouco tempo, mas que fez muita diferença pra mim. Que é tipo assim, tá, Aaron, eu tô no caminho da espiritualidade, ou enfim, eu tô me conhecendo, enfim, tô buscando conhecimento. Por que parece que as coisas dão mais errado pra mim agora? Ou parece que me tiram pra bobo agora? Ou parece que eu tenho sempre que ser o bonzinho, sabe? Porque a gente vê, pô, o pessoal que busca espiritualidade, enfim, ou o cara não tem com quem conversar e tu fica ali no teu bolinho e a pessoa parece que ela tem que ser da paz. Parece que, ai, por eu ser espiritual, então tem o pessoal do despertar que daí parece que eles unem-se com os outros despertos e parece que quem tá ali de fora é mais baixa frequência ou não tem alguma coisa pra agregar, enfim. E do mesmo modo, quando eu falo de Jesus, não tem como não pensar em crente também. E da mesma maneira tem os crentes, que eles pegaram aquela parada do Jesus virou a outra face, pá, e parece que a pessoa se torna passiva em tudo que faz, sabe? Parece que ela nunca vai revidar, porque senão ela vai estar desonrando a Deus, ou parece que ela tem que apanhar quieta, ou parece que, sabe, ela não pode conhecer de ferramenta nenhuma, ela tem que só pegar a Bíblia, isso é a única coisa que ela estuda na vida, que ela lê, aquela parada ali, que ela não pode se desenvolver em outras coisas. Ou parece que, vamos ser sinceros, parece que é alguém frágil, alguém fraco. Com muito respeito, parece que é alguém fraco. E eu não me conformava com isso, sabe? Então eu comecei a olhar, tá, mas quem são as pessoas que Jesus ama, que Jesus gosta, ou que Deus aprova? Quem são essas pessoas? Eu comecei a buscar essa linha de raciocínio. Aí para isso, tá? Eu fui lá no começo tentar achar o pessoal mais antigos amigos ali de, de Deus, né? Aí lá atrás tinha um homem, muita gente conhece independente de religião, um cara que se chama Abraão, tá? Abraão, né? Ou ele é conhecido como pai da fé, enfim. Antes dele ser Abraão, ele era Abrão. E por uma questão de família lá, ele casou com a sobrinha dele. Casou com a sobrinha dele, sabe? Não, Arão, incesto. Mano, já teve sim. Se tu ler a história, tu vai ver que sim. Mas nesse caso era porque as meninas ficaram sem pai. Na época, se tu ficava sem pai, tu sabe, ninguém casava contigo, bagulho. Aí era uma tradição lá, ele casou, enfim. E ele andava com a mulher. E quando ele chegou no Egito, a mulher era muito bonita, né? E o. E um faraó pegou, né? Quis pegar ela, né? E falou, né? Tá, mas essa daí é tua mulher? Era casada com ele, apesar de ser sobrinha, né? Mas ele falou, não, é minha irmã. Aí ele, então vem tu aqui pro meu cavalo. Antigamente era assim, se a pessoa queria uma mulher, tinha mais poder que tu, ele puxava a espada e acabou tua história, joga pra vala e já era. A coisa era assim, né? Então ele, minha irmã passou anos lá com ela, lá no palácio, enfim, e ele lá junto. Até que um dia rolou esse assunto, né? E o próprio egípcio, ele falou, cara, como é que você me faz uma cagada dessa? Como é que você me deixa pegar essa mulher aí? Agora acabaste até a fúria do teu Deus vir pra cima de mim aqui. Ele falou, vai embora tu com essa mulher aí. Ele ainda dá um dote legal lá ali. O cara era tão cagão que ele saiu com a mulher de lá e ainda saiu e levou os tesouros do rei de lá. Parece que era pra lembrar ali que foi ajudado ali, né? Era frouxo, né?
Depois recebe o chamado e vai lá e vira o pai da nação, enfim, ia sacrificar o próprio filho dele, o único filho lá que ele amava muito, enfim, sabe? E vira um cara top, vira o pai da fé, vira o herói, enfim. Aí depois a gente vai um pouquinho mais, daí tem Moisés lá, né, o cara que abriu o Mar Vermelho. Moisés, ele era um assassino. Passou anos foragido, fugido, depois voltou, recebeu lá a missão dele e voltou pra guiar o povo, enfim. Mas ele era um cara de ação, sabe? Ele era um cara de ação. Aí fala de outro, o Jonas, aquele da baleia, que ficou lá dentro do grande peixe. Ficou preso dentro do grande peixe. Ele era um cara cheio de problema emocional, pô. Nossa, não fazia nada direito. Nada que ele começava a fazer, ele terminava. Ele era muito inteligente. Então, como ele era muito inteligente, ele já tirava as próprias conclusões antes, sabe? Aí o próprio Deus Vivo deu uma missão pra ele, ele começou aí, daí, não, isso aí não é pra mim, isso aí vai dar vitória, daí só pra mim fazer, sendo que ele podia fazer sozinho, não, vou pra outro caminho. Aí o peixe pegou ele, largou ele lá, daí fez a parada. E ele ainda saiu debochado, saiu resmungando. Depois, eu disse que ia ser assim. Cheio de problema emocional. Cheio de problema emocional. Aí a gente tem os de Jesus, né? A gente tem os amigos de Jesus. Pedro. Conhece o Pedro, o apóstolo Pedro? Pedro, ele era um cara explosivo, meu. Pescador, nadava, pescava pelado, ficava lá, aqui, ó. Sabe? Ele era um cara de ação também. Era um cara brabo. Aí foram pegar o Jesus, foram pegar Jesus num certo momento. Aí ele falou assim, vocês não vão encostar no meu mestre. Ele já tirou a adaga, antigamente andava com a adaga. Já cortou a orelha de um. Aí Jesus falou, Pedro, não, Pedro, não, Pedro. Fica calmo aí. Aí pegou lá a orelha do cara, desculpa, meu nobre. Colou de volta. Desculpa, tá? Não leva mal, tá? Meu pitbull ficou sem a focinheira ali, vacilou, sabe? Era um dos caras que andava ali junto com Jesus, sabe? A gente tem outros ali, outro exemplo. João, ele era o apóstolo de Jesus e também era o mais novo e ele era o melhor amigo de Jesus. Tanto que quando ele foi crucificado, quem tava lá era Jesus, era João. E João, ele falou assim pra ainda... Jesus ainda falou assim pra João, ó, isso aí é a tua mãe agora. Cuida dessa mulher que ela ficou sem casa. Quem não sabe, no decreto que Jesus foi condenado lá, eles derrubaram a casa da Maria, da mãe dele. E era o pau que ele tava carregando lá, parte da casa lá. Era a casa da Maria que ficou sem casa, porque no decreto lá foi pra cruz e acabou a casa e João quer cuidar da Maria. Enfim, João, quando Jesus ele fala assim, gente, o negócio é o seguinte, que alguém vai me trair e é isso daí, né? João, ele tinha tanta intimidade com Jesus que ele reclinou assim no ombrinho assim de Jesus. Imagina, ele chegou no ombrinho e falou, mestre, quem é? Quem que vai te entregar? E Jesus ainda era tão amigo de Jesus que Jesus respondeu, esse daqui que vai pegar aqui o pão aqui comigo. Que era só os próximos pra poder pegar assim, né? Aí foi a hora que Judas meteu a mão. Então ele já até sabia, fofoqueiro, João. E era o melhor amigo de Jesus. Era o melhor amigo de Jesus, sabe? E a gente tem um que eu gosto muito, tá? Davi. O homem segundo o coração de Deus. Cara, vocês já viram a vida de Davi? Matou o gigante, aquela coisa toda. Só que é o seguinte, meu. O que o cara fez de cagada, meu. O que o cara fez de assassinato, de morte, de mentira, de cobiça. O cara, pra te ter noção, tá? Ele se apaixonou pela mulher de um dos homens dele, de um dos valentes dele, tá? Ele se apaixonou pela mulher. Aí o que ele fez? Não conseguiu fazer da merda, engravidou a mulher, não deu certo de fazer o cara deitar com a mulher pra bater as datas, tentou enjambrar, não deu certo, falou o seguinte, tá, tenho uma ideia.
pego o meu valente aqui, meu parceiro, cara que lutou do meu lado em várias guerras, várias batalhas. Eu vou botar ele lá nessa linha de frente, aqui onde não tem como dar boa pra ele. Aqui como não tem onde vencer, eu vou botar ele lá na linha de frente. O que acontece? Morreu o rapaz, assunto resolvido, pegou a mulher do cara. Tá ligado? Aí depois morre a criança, aí ele fica semanas com um saco de batata sem comer, que era pra coçar, né? Enfim, né? Maladaia. A família do cara toda detonada, o cara é um louco. Mas ele é o homem segundo o coração de Deus. Então existem coisas dentro dele que com certeza são válidas a ponto de suprir esse monte de cagada. Quando a gente olha para os amigos de Deus e de Jesus, eu poderia citar mais vários, mas acho que não faz sentido isso aqui ficar tão longo e a gente tem muito papo para conversar ainda. A gente vê que eram pessoas de audácia, pessoas de atitude, boas ou ruins, sabe? Muitas vezes ruins, mas eram pessoas que iam para cima, que iam para frente, que faziam acontecer, que encaravam o que precisasse. E o seguinte, por que a gente não é assim mais? Antigamente, existe um dado, 33 milhões. É o número de pessoas que já foram assassinadas por conversar o nome. Isso só com Jesus. Tem várias gente que é muito pior, talvez tenha números maiores ainda. Mas 33 milhões é o número registrado que nós temos. De pessoas que morreram por falar que adoravam o cara. Que era fechamento do cara e que era do time do cara. Antigamente, ainda é hoje isso, mas antigamente as pessoas morriam quando elas acreditavam em alguma coisa. E não é nem só espiritualmente, não. A gente pode citar várias pessoas que tiveram muito resultado, sabe? Martin Luther King, Gandhi, Lutero, sabe? Vários, que é o pai do cristianismo como a gente conhece hoje, né? E por que a gente é tão passivo, parece? Por que a gente parece tão cagão? Por que a gente tem medo de ousar? Essas pessoas que tiveram um relacionamento com ele, essas pessoas, elas não tiveram medo de agir. Elas não foram passivas, elas não usaram a fé delas ou o que elas acreditam ali, a espiritualidade delas, só para se defender. Espiritualmente, elas atacaram, elas foram para cima, elas fizeram acontecer. Por que a gente não faz mais? Jesus, ele deu a outra face, sim. Mas quando ele precisou quebrar tudo naquele templo, os caras estavam vendendo bugiganga, pomba da paz, um monte de coisa assim. Ele chegou e derrubou tudo. Meteu o louco. Chamou os fariseus lá também de raça de víboras. Raça de víboras. É muito pior que qualquer nome que a gente pode chamar alguém hoje em dia. Ele metia o louco, meu. Ele metia o louco e muitas vezes aparece esse posicionamento deles. Tanto que ele foi crucificado. Se não incomodasse, não tinha sido. E por que a gente é tão passivo? Chegou o tempo que a gente tem que sim ser espiritualizado, mas a gente tem que botar pra derreter, pô. Porque se tu carrega o que tem nele, se tu é protegido, por que você sempre vai ser passivo? Por que você não vai pra cima? Não faz sentido nenhum. Se você tem o amor do próprio Deus vivo, por que você não é audaz? Eu sempre penso que depois que eu comecei a me sentir filho dele e não só servo, parece que eu sou filho de alguém foda. Mas vamos trazer aqui pro jogo. Parece que eu sou filho, sei lá, sabe? De Poderoso Chefão. Tá ligado? Parece que eu sou filho... Agora faleceu, né, o Silvio Santos, mas parece que eu sou filho do Silvio Santos. Parece que eu sou filho, sabe, o Kakaroto, sabe, o Dragon Ball? Talvez nem todo mundo pegue a referência. Mas parece que eu sou filho de alguém foda, sabe? De alguém poderoso. Parece que eu sou protegido. Eu queria muito que você sentisse isso também, tá? E é por isso que eu vou falar com calma todo o passo a passo de como isso rolou comigo, pra você ter a oportunidade disso rolar com você, independente da maneira que seja. Um beijo no seu coração, tá? Use ferramentas espirituais pro ataque também, não só pra defesa. Porque se você estiver usando só pra defesa, você vai estar usando só metade da capacidade do que você podia estar usando. Não faz nenhum sentido isso. Um beijo no teu coração. Seja ousado, porque quem te chamou não te chamou pelo teu comportamento. Te chamou pelo teu coração. Vai pra cima. Só preciso do dinheiro pra comprar um Mac.